Bíblia, além de um livro, é um programa de computador. O que o pastor Mauro acha disso, hein, pastor? Eu estava dizendo que o Drosnin fala no livro que a Bíblia, além de um livro, é um programa de computador. O que é que o senhor acha disso? Veja bem, Gilberto, eu tenho minhas dúvidas e é exatamente por isso que eu vim parar aqui no programa essa noite. Eu creio que Deus revelou-se ao homem através da Bíblia e, como o engenheiro Davi disse, ele revelou-se no texto da Bíblia. Então, quando eu leio a Bíblia, sendo eu ser humano, criado por Deus com capacidades de comunicação, de leitura e etc., eu creio que nós encontramos a mensagem que Deus quer nos dizer no texto e não escondida no texto. Então, a tradição cristã protestante, ela ao longo dos anos, ela tem afirmado e reafirmado. Nós podemos encontrar isso em outros textos também. E depois posso até mostrar no computador. Vou perguntar ao Rabino Natan, o que é a Torá, Rabino? A Torá, o Zohar, que é o livro máximo da Kabbalah, que explica o misticismo do judaísmo, fala que alguém que acredita que a Torá é simplesmente estas histórias que nós encontramos na Torá, de Abraão, de Isaac, de Jacó, estas leis, fala o Zohar, qualquer pessoa de nós podia fazer um livro mais interessante, historinhas mais bonitas. Então o Zohar coloca uma regra que tudo que nós vemos na Torá é como se fosse uma roupa. Uma roupagem que esconde coisas mais profundas dentro da Torá. Nós acreditamos no Kabbalah, no misticismo judaico. Não é uma coisa nova agora por causa que acharam os códigos da Torá. Nós sempre acreditamos que dentro da Torá está escrito todos os acontecimentos do passado, do presente e do futuro, de várias maneiras. Uma das maneiras que acharam nos últimos anos é justamente através do computador. Eu quero justamente mencionar que o Rabino Weissmandel, um grande sábio que 60 anos atrás, no meio do Holocausto, esse rabino ele estava ocupado de salvar judeus dos mãos dos nazistas. No meio deste coisa horrível, no tempo vazio que ele tinha, ele ficou fazendo estas contagens e ele que achou estes códigos na Torá antes do computador. Eu conheço o filho deste rabino, que sou discípulo do filho desse rabino, que é meu vizinho na cidade onde eu nasci. O senhor disse no final, vamos ligar Brasil e Nova York. Eu sou novo-iorquino. Eu sou discípulo do filho do rabino que achou esses códigos 60 anos atrás na Torá. Mas nossos grandes sábios já disseram centenas de anos atrás que tudo está escrito na Torá. Quando Deus deu a Torá para Moisés, o que nós temos que saber? Deus não deu, como está escrito agora, palavras do jeito que a gente lê. Deus deu uma tabela de 304.805 letras. 304.805 letras? Que está na Torá. Uma diferente da outra? Mostra pra gente a Torá, rapaz. O senhor pode mostrar pra gente a Torá? Sim. Por favor, sem querer. Eu quero adiantar que esta Torá que eu trouxe aqui, sim, não é um Torá que a gente lê nas sinagogas, um Torá realmente original. É uma cópia, exatamente do jeito que está escrito na Torá, mas uma cópia escrita em papel. Geralmente, a Torá que a gente usa nas sinagogas é escrito em pergaminho. Moisés, ele escreveu 12 Torot para os 12 tribos em pergaminho. E de lá que a gente tem exatamente como a Torá está escrito. Esta Torá é exatamente uma réplica de uma Torá normal, mas ela está escrita em papel. Está escrito a Torá desde o começo até o final. Agora, o que nós acreditamos é que nas entrelinhas, no formato das letras, na numerologia judaica e nos códigos da Torá, está mesmo escrito tudo o nosso passado, presente e futuro. Ah,
essas tábuas que Deus deu para Moisés é o que tem a Torá, é o que está dentro da Torá. Faz parte da Torá, num dos trechos, chama Parashá, porção Yitró. 2 vezes na Torá está repetido os 10 mandamentos. No meio deste livro que está escrito os 10 mandamentos. Seria na Bíblia cristã o Antigo Testamento, com os cinco capítulos dele, é isso? Os 5 primeiros Os 5 capítulos, primeiros é isso? livros da Torá. Me ajudem. 5 Os primeiros primeiros livros. Isso. Livros. O Pentateuco. Como é? Pentateuco. Pentateuco. Pois não. E esse pergaminho é como se fosse aquele enroladinho do tempo antigo que as pessoas se comunicavam, escreviam as histórias e a pessoa faz assim para ler, é isso? Na verdade, eu vou mostrar do jeito... Tem 2 maneiras como ler. Esse tipo da Torá, do jeito que é colocado em caixa, é dos judeus orientais, que vem do Oriente Médio. Eu estive lá no Muro das Lamentações, e inclusive fui dentro onde o menino, o judeu eles usam aquela caixinha. Depois você vai me explicar tudo aquilo, que eu sou meio leigo no assunto. E vai o pai junto com o menino, a mãe fica fora lá do muro. Eu entrei, me colocaram de papel. Eu fui lá assistir aquele, né? O kippá, né? O menino entra carregando a Torá, não é isso? O pai do lado, uma festa muito bonita, uma cerimônia linda. É esse mesmo Torá. É o mesmo Torá, sim. Esta cerimônia chama Bar Mitzvah. Na hora que o menino faz 13 anos, é a primeira vez que se permite para um menino que fica adulto, que no judaísmo alguém que faz 13 anos é considerado adulto. E nesta hora justamente que o menino lê a primeira vez a Torá. Então ele leva a Torá, faz a honra da Torá. E a gente tenta fazer isso no Muro das Lamentações, que é o único lugar que sobrou para a gente dos 2 templos sagrados que foram destruídos. Bom, então aí está o código da Bíblia, fala sobre essas escritas aí. Exatamente, são estas letras que foi colocado que Deus no computador. deu para Moisés. Sim. Desse jeito que está aí. Deus deu deste jeito que está aqui, mas na verdade Deus deu só letras. Moshe que juntou... Eu não estou ali do lado porque eu não posso tocar na Torá. A Torá, ela é sagrada. Então só o rabino é que pode tocar a Torá, não é isso? Na verdade não é permitido nem para o rabino tocar no pergaminho da Torá. Só pode tocar na madeira da Torá, no pergaminho da Torá. E vira por aqui, não é? Para ir lendo... Tem um jeito de virar justamente, ou junto com o pano, mas nunca pode tocar diretamente. Nesta Torá pode, porque não é um Torá mesmo de pergaminho. E por que só é possível ler esse código da Bíblia no Antigo Testamento escrito em hebraico? É justamente porque foram estas letras que foi dado por Deus exatamente para Moisés. Segundo o Davi, é a pedra, não é o tijolo. É isso? É isso. Sim, exatamente. Que coisa, hein? Muito bem, olha. Obrigado por enquanto. Depois o senhor vai voltar para me ajudar a explicar aquela outra. Vamos mostrar a mezuzá. É o que a mezuzá é o que fica nas residências, não é? Nas portas, não é isso? Nas portas das casas, nas entradas, em cada porta a gente coloca uma mezuzá. E o que é a mezuzá? A mezuzá, na verdade, é uma parte da Bíblia que fala este versículo famoso: Shema Israel, escuta-nos judeus, Hashem Eloqueno, Deus, que é nosso Deus, Hashem Echad é o único Deus. Este trecho é muito sagrado e contém muitos segredos da Bíblia. E este trecho justamente é colocado nas portas, dentro de pergaminho, em todas as portas das nossas casas. É muito interessante, se a gente vai até aqui no Brasil, eu já vi no interior, nós encontramos lugares no norte, onde pessoas colocavam mezuzá de centenas de anos atrás, que na verdade eles eram considerados cristãos novos, mas manteve este costume. A gente vê na entrada, eles colocavam na porta um tipo de foto de um leão. Sim, estamos hoje justamente no programa disso aqui. Leão de Judá. O leão de Judá, que é Jesus. É isso? O leão da tribo de Judá, segundo a Bíblia, é Jesus Cristo. Segundo o Novo Testamento, né? Não, segundo... O leão antigo, eu não sei o que é. Com um detalhe, Gilberto, importante, é que
Quando falamos Antigo Testamento, é diferente da Torá. A Torá são só os 5 primeiros livros, não é? E todo o Antigo Testamento do cristianismo é o Tanar, né? Da Bíblia hebraica, que aí inclui os livros de sabedoria, os livros históricos e os profetas. Na verdade, Gilberto, se você me permitir, a palavra Torá tem uma amplitude maior. Ela também significa, além dos 5 livros, o Pentateuco, os profetas, os escritos. Então, a palavra Torá tem essa conotação, além de representar o Pentateuco. De dois em dois anos ele é revisado, é isso? Ela tem que ser revisado cada alguns O anos. conteúdo não pode ser dito, não pode ser revelado. O conteúdo pode. Posso abrir e mostrar justamente para vocês como que está escrito. Todas as letras escrito com tinta no pergaminho através de uma pessoa que fez uma faculdade de 5 ou 6 anos justamente para escrever direitinho estas letras. Isso é exatamente uma arte muito difícil de saber escrever. Vou mostrar para vocês. Um minutinho para mim. Então, quero terminar a história. As pessoas colocavam nas portas leões e dentro esconderam mezuzá justamente nas épocas que foram perseguidos e não deixaram ser judeus. Que coisa, não? Uma coisa maravilhosa. Pois é verdade. Olha, muito obrigado pela luz que o senhor trouxe. Agora, o que está escrito aí? Traduzindo. Eu seguro para o senhor. Então, eu já disse o primeiro trecho, posso falar o segundo Pois trecho, não. fala: e amarás o Deus com todo o coração, bechol nafshecha, com toda a tua alma, o bechol moedecha, com tudo que você tem, com todas as tuas propriedades. E assim segue justamente falando esse trecho maravilhoso da Bíblia que todos nós, todas as religiões, nós conhecemos. Muito bem. Quero acrescentar, só terminar com uma historinha sobre esse mezuzá. Um dos maiores sábios judeus chamava Rabi Yehuda. Ele viveu justamente na época do Segundo Templo e ele era muito amigo do governador romano na época que dominava em Israel, que chamava Antoninus. Eles eram os melhores amigos. Uma vez o governador romano, quer dizer, o governador eu chamo justamente porque ele governava Israel na época dos romanos, mandou um presente para o amigo dele, o sábio judeu, o rabino, mandou para ele um diamante. Na época foi o diamante mais valioso que tinha. E o rabino mandou de volta para ele uma mezuzá, um pergaminho escrito para pôr na porta. E ele perguntou para o rabino, mas por que os judeus são tão duros assim que eu mando para você um diamante tão caro e você me manda uma pergaminho escrito? Ele respondeu o seguinte: você me mandou uma coisa que eu preciso guardar, eu preciso proteger. Eu te mandei uma coisa que vai proteger a você. Sensacional. Obrigado. Obrigado. Por favor. Muito bem. Só começou o assunto. O primeiro fato, o que convenceu o escritor Michael Drosnin que o código da Bíblia era verdadeiro foi um assassinato. Imaginem que 3.000 anos atrás foi escrito um texto que escondia a terrível revelação sobre a morte de um homem. E Michael descobriu tudo antes do crime acontecer. Vejam. Em setembro de 1994, Michael Drosnin foi a Israel levando uma carta para o então primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Na carta, ele tentava convencer Rabin que a vida dele corria perigo. Graças ao código, ele descobriu que na única vez que o nome dele aparecia completo no texto, era cruzado pelas palavras: assassino que assassinará. Na época, o primeiro-ministro não deu ouvidos a essa história. O fato é que um ano mais tarde aconteceu a confirmação. Um fanático religioso que acreditava estar cumprindo uma missão divina matou o Rabin com um tiro. Eu estava numa estação de trem em Nova York conversando com um amigo pelo telefone. Aí ele me deu a notícia da morte de Rabin. Eu caí no chão. Teve esse impacto em mim. E as palavras que falei foram: oh meu Deus, é real. Logo depois eu falei para mim mesmo: eu falhei, porque eu tinha avisado o primeiro-ministro.
mas it não o had that convenci. much impact on E me. agora ele Now, está I've morto. been a reporter all Desse of my momento em life, diante, eu entrei numa missão. and nothing Não é mais uma história, é uma has missão. ever affected me Avisar that o way. mundo dos perigos que nos esperam, para podermos evitar que eles And the aconteçam. words I spoke were, "Oh my God, it's real." Querido teólogo Rafael, por que Deus alertaria a humanidade sobre uma série de fatalidades em vez de evitá-las? Bom, eu diria assim para você que o texto bíblico, ele tem história. Ou seja, ele nasce numa dada conjuntura, né? Então, o texto escrito lá no passado, ele está ao redor de toda uma conjuntura e, de certa maneira, dizendo coisas para aquele momento, quando ele surgiu. Agora, quando nós lemos o texto hoje, eu posso inferir no texto ou colocar no texto interpretações que são os meus olhares para a vida hoje, né? Então, quando no fundo você pega lá um fato do passado, o texto está lá ao redor daquele fato do passado, né? Ele não está querendo prever algo daqui a 2000 anos, daqui a 3000 anos. Ou seja, ele está dizendo para aquele momento. Agora, quem é que está interpretando e fazendo ele dizer 2000 anos depois? É quem lê o texto. É quem interpreta o texto. Então, por exemplo, você pega lá um texto como de um profeta Amós, que critica abertamente a sociedade de Israel nos tempos de Jeroboão II. Esse texto é duro para a realidade do 8º século antes de Cristo. Mas agora, quando eu leio esse texto do 8º século, eu tenho que saber que eu estou lendo um texto e interpretando para os dias de hoje, e aí o que esse texto pode significar e dizer para o homem contemporâneo, para a sociedade que eu estou vivendo. Agora, o grande problema é que nessa interpretação do Drosnin é que ele passa por cima do texto. Porque o texto em si, ele tem todo um conjunto literário, ele tem uma unidade, ele tem uma estrutura, né? Então, eu ficar colhendo letras para poder dizer que aquelas letras têm uma intenção, eu passei por cima do texto e, como disse o pastor, ele não foi na mensagem, no conteúdo do texto. Eu, por exemplo, perguntaria a vocês, e eu vou pedir ao querido Davi que faça uma demonstração, inclusive, para a gente ali na lousa, no computador, enfim, a combinação de letras, números, enfim. Mas eu perguntaria, por que o nome de Jesus não aparece no código da Bíblia? Se ele foi independente de se acreditar ser ele o Filho de Deus ou não, ele foi um acontecimento da humanidade. Parece sim. Aparece também no código da Bíblia? É? Sim. Em que parte, hein? Veja bem, eu não posso precisar que parte, Sim, mas eu já fiz uma pesquisa, aparece. Ah, é? Vou explicar o seguinte, se você me permite. Claro. Inicialmente, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante. Para nós, judeus, a nossa fé em Deus não depende do código da Bíblia ou qualquer outra coisa. A nossa fé está acima dessas coisas. Isso é muito importante saber. Fé é uma coisa que não depende do intelecto. Depende, como diz o próprio nome, fé, que não depende da nossa compreensão, melhor dizendo. Muito bem. A questão, a Bíblia, na verdade, nós entendemos que a Torá foi a planta do mundo. Quando Deus criou esse mundo, quando um arquiteto, um engenheiro vai fazendo um projeto, construir um edifício, ele faz um projeto, uma planta. Deus, ao fazer esse mundo, ele criou uma planta, que é a Torá. Ou seja, tudo que existe no mundo, com relação ao passado, presente e futuro, estão inseridos nas 304.805 letras da Torá. Agora, muitas pessoas dizem, olha, é muito fácil encontrar códigos em hebraico, porque hebraico não tem vogal aparente na Bíblia, mas justamente dessa forma Deus quis codificar assim, para que todas essas milhares e milhões de informações, ou bilhões até, estivessem presentes em 304.805 letras. Aí digo mais, se uma dessas letras se apagar, Deus não permita, ou juntar com uma outra, todo o código se perde.
Da mesma forma, hoje em dia é fácil de se entender isso. No genoma humano, nós temos agora o projeto Genoma, descobrindo milhares de códigos com relação ao ser humano, ou qualquer outro animal, ou qualquer coisa. Mudando um único ou dois códigos, altera toda a característica final daquilo. Na Bíblia é a mesma coisa. Hoje é possível entender como que a alteração de uma única letra, de fato, faz com que o código perca a validade. Por isso, durante milhares e milhares de anos, os escribas judeus que receberam o nome de Sofer, hoje também recebem o nome de Sofer. Aliás, a palavra Sofer, antigamente, também tinha a conotação de contar. Aquele que contava o número de letras para verificar que, de fato, não havia nenhuma letra faltando na sua posição correta. E isso foi levado numa seriedade realmente ao extremo, para que as pessoas não errassem aquela Bíblia, para que cada letrinha realmente tivesse o seu lugar certo na sua posição correta. Isso tem o seu porquê, porque lá existem assuntos que não podem ser alterados. Cada letrinha realmente tem o seu posicionamento. Vocês podem conversar, vocês podem entrar no assunto, pois não, pastor? Professor Barro, enfim, fiquem à vontade. Eu sou um grande respeitador da tradição judaica, no sentido do grande cuidado do judaísmo, e o cristianismo é herdeiro do judaísmo e da escritura judaica. Então, sou um grande respeitador do cuidado do sofer, não é? Que é uma tradição muito importante. Mas, mesmo assim, engenheiro Davi, eu tenho uma dificuldade grande em entender que, através de todos esses milênios, não é? No lado humano do processo de transmissão do texto, não é? Nunca tivesse acontecido um erro sequer de letra. Ainda que eu seja um grande respeitador e um crente, eu creio na mensagem da Bíblia, creio na mensagem do Antigo e do Novo Testamento, creio que ela nos fala de eventos futuros, eu creio em profecias bíblicas, creio que a Escritura nos fala do final dos tempos, do que vai acontecer, não é? Mas tenho dificuldade em crer que nunca tenha havido nenhuma mistura nesse processo, não é? Um dos textos mais antigos que nós temos hoje do Antigo Testamento é um códice chamado Códice Leningradense, exatamente por causa do local onde ele se encontra, e ele data aí do período do ano 1000, não é? Ele vem já diferente da tradição que o nosso rabino mostrou, porque ele é um texto chamado massorético, que rabinos trabalharam nesse texto para manter a vocalização do texto. Mas o autor pegou o original da Torá, o autor pegou, não veio mudando, é o mesmo de 3.000 anos. Sim, eu creio que quando eu pego a minha Bíblia, sim, eu tenho um texto que é quase 100% aquilo que originalmente foi escrito. Eu entendi. Mas eu não creio que eu possa, letra por letra, trabalhar em cima desse texto e dizer que ele é exatamente aquilo que foi recebido. Olha, enquanto ele prepara ali para a gente mostrar já uma fusão de letras e números, o Alô Band de hoje quer saber a sua opinião sobre a seguinte questão: você acredita que exista um código escondido na Bíblia? O código da Bíblia é verdadeiro? Sim ou não? Você vai ligar para o 031-3188-03-9090. Repetindo, 031-3188-03-9090. Entre no canal Boa Noite Brasil, digitando o número 5, em seguida na opção Enquetes, digitando o número 2 e deixe a sua opinião, tá certo? Muito bem. Bom, professor, isso aqui, essas letras são as letras judaicas, é isso? O alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico. Já comecei dando fora. O alfabeto hebraico, é isso? Sim, veja bem, o alfabeto hebraico tem uma característica diferente do nosso alfabeto. Sim. Nós escrevemos da direita para a esquerda, enquanto que em português nós escrevemos da esquerda para a direita. Nós temos aqui 22 letras hebraicas, da primeira Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e assim por diante, até a 22ª letra, que é a letra Tav. Veja bem, quando Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai, ele recebeu, além das informações escritas na Torá, informações orais chamadas Torá Shebel Pé, onde Deus disse para ele que cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. Aliás, a palavra contar em português também
pode ser relacionada a números, como contar histórias relacionadas a letras. Então, contar números e Deus letras, falou para ele que cada palavra tem um valor numérico. cada letra tem um valor Por numérico. que Deus falou isso para ele? Porque, Vamos aonde? sim, porque quando somamos letras, geramos um valor numérico numa palavra que tem alusão a outra palavra, uma interação com o mesmo valor numérico. Palavras que possuem valores numéricos idênticos, elas têm uma interligação mais profunda do que outras. Mas isso é muito importante. Veja bem, cada letrinha tem um número, vai de 1 a 10 até a 10ª letra, a 11ª passa para 20 e vai até Essa 90. tabela que passou foi Deus para Moisés. Exatamente, não foi o homem que fez isso. Ninguém inventou isso aí. Né? Não foi uma convenção humana. Isso já existe há mais de 3.330 anos que Moisés recebeu isso no Monte Sinai. Lá no monte, Deus Sim. falou, Moisés, o Iud vale 10. Vale é 10, isso? exatamente. Entendi. Muito bem, cada letra tem um valor numérico. Muito bem, aqui também é a mesma coisa nessa segunda tabela, Sim. só que é de forma circular. Nós temos aqui as tábuas das leis com as letras com seus respectivos valores numéricos. Eu vou mostrar aqui, se você me permitir, Pois não? um código da Bíblia relacionado ao nome Israel. É um nome muito polêmico, um nome que está sempre na mídia durante milhares e milhares de anos. Um paizinho pequeno, um povo pequeno, como que pode ocupar um espaço tão grande na mídia? O que tem de especial tanto nesse nome? Se você me permitir. Pois não. Eu estou colocando um acróstico aqui, que é costume colocar em hebraico. Sim. Eu vou transliterar, aliás, o texto para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Aqui quer dizer em hebraico, Bessiata de Ishmaia, com a ajuda dos céus, fazendo alusão com a ajuda de Deus. Né? Muito bem, eu vou escrever em hebraico a palavra Israel e transliterá-la para vocês entenderem. Eu vou colocar uma letra chamada Yud, uma letra Shin, uma letra Reish, uma letra Aleph e uma letra Lamed. Aqui seria a palavra, seria equivalente ao I, aqui seria o S, aqui seria o RA, aqui seria o E e aqui seria o E. Lendo-se da direita para a esquerda, por favor. Né? Israel. Forma Israel. Cada letrinha tem um valor numérico, conforme eu falei. A primeira letra Yud, ele vale 10. A segunda letra Shim, ele vale 300. Vocês poderão verificar depois. Vou fazer mais rápido, o tempo TV é curto. Claro, obrigado. O Reish vale 200. O Aleph vale 1. E o Lamed vale 30. Se você somar tudo isso, nós temos o valor numérico de 541. 5 mais 4 mais 1 são 10, fazendo alusão aos 10 mandamentos, que é uma coisa ligada muito ao povo de Israel. Mas vamos ver como que realmente isso é ligado a 10. Se você analisar essa palavra, ela é uma série matemática. Como que é uma série matemática? Veja bem, essa primeira letra, se eu pular 2 letras, de 10 vira 1. Ou seja, diminuiu 10 vezes. A segunda letra, que vale 300, se eu pular também 2 letras, o que aconteceu? Diminuiu 10 vezes também. Presta atenção, que interessante. Aqui, teoricamente, se eu fizesse a mesma coisa, seguindo o mesmo padrão matemático, 20. eu poderia dizer alguma que vale 20, que seria a letra Kaf aqui. Aqui eu não posso mais diminuir, eu teria que aumentar 10, já que tem uma relação de 10. Seria a letra Yud, que vale 10. Aqui, perdão, Yud aqui, perdão. Yud, que vale 10. Novamente aqui seria 200, porque aumentando 10, seria a letra Reish. Aqui seria a letra, e aqui terminaria. Muito bem. Se você verificar na Bíblia original em hebraico, nós temos um texto escrito o seguinte: a primeira vez que aparece a palavra Israel, aparece no seguinte termo: Jacó, Deus disse para Jacó, o seu nome agora não vai ser mais Jacó, o seu nome vai ser Israel. Muito bem, em hebraico se fala Israel Kissarita. Eu tenho no meu computador, vou mostrar depois, no texto original em hebraico, que toda essa frase, que seu nome não vai ser mais Jacó, e seu nome vai ser Israel, são essas letras, que fazem alusão de 10 em 10. Percebam vocês que ela começa com 10 e termina com 10. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras também nesse texto. Muito importante. Aqui tem uma letra Reish. Muito bem. Olha só que interessante. Continuando. Aqui antes no texto original nós temos uma letra Mem, que vale 40. E aqui no texto acima nós temos uma letra Tav, que vale 400. Ou seja, 10 vezes mais. Então é cercado de 10 o nome Israel. Por quê? Nós vimos que Israel é 541. Mas quem que era Israel, na verdade? Eu disse que era o Jacó. Jacó, ele era filho da Rebeca. Em hebraico se fala Yaakov ben Rivka. Se eu colocar em hebraico Yaakov ben Rivka, vai dar o valor numérico 541, que é o próprio Israel. Então, essas coisas, na verdade, são códigos fantásticos que Deus coloca dentro da Bíblia
para que valorize, na verdade, as pessoas que se empenham em estudar isso com mais profundidade. Mas é importante dizer também, não podemos fazer sensacionalismo disso, fazer previsões, é proibido para o judaísmo fazer previsões. O futuro pertence a Deus e não a nós. Mesmo Deus já tendo escrito? Isso, porque na verdade isso não determina futuro. Isso já está lá. Entendi. Tá certo? Agora, o futuro, mesmo Deus determinando o futuro, eu fiz várias pesquisas nesse campo, eu estudo muito isso, sou autor do livro Numerologia Judaica e seus Mistérios aqui no Brasil. Você fez um estudo da palavra leão também? Também eu trouxe aqui para você, leão, bande, e também encontrei um código boa noite. Tá aqui, vou mostrar depois para vocês, muito legal, falando uma coisa bacana, vamos deixar mais pro final, que é mais... Ah, falando uma coisa bacana? Opa, por que não? Com o leão só poderia ser bacana. Obrigado, engenheiro. Professor Barco, o senhor falou que, professor Barco, o senhor falou que é matemática, que pode inventar um negócio, mas isso aí é sensacional, isso é uma fórmula matemática, que está lá, não é isso, professor? Ah, é claro. Agora, você pode, matematicamente, construir uma série de coisas. Eu não estou desvalorizando. Claro. O senhor quer vir aqui na lousa, professor? Essa combinação aqui, que o senhor tão bem me ensinava lá na engenharia de Lins, quando eu era o pior aluno da classe, da sua classe lá na faculdade de engenharia, é uma combinação maravilhosa. Ninguém inventou isso, é Israel, a palavra Israel. Não, eu não tenho dúvida. O senhor vai contrapor isso aí ou não? Não, absolutamente não, né? O que eu quero dizer a você é o seguinte, se você não pegar hebraico, você pode fazer coisas desse tipo, entende? Qualquer outra língua? Com qualquer outra língua, desde que você valorize e dê um valor concetâneo a isso. Por exemplo... O que é valor concetâneo, professor? Por exemplo, um problema clássico. Um pai recebeu do filho a mensagem, send more money, em inglês. Se você escrever em forma de soma, quer dizer, mande mais dinheiro. Né? No fundo, esse problema só tem uma solução. Se você usar o sistema de numeração base 10, o nosso convencional. Eu, quando escrevia na revista Super Interessante, fiz uma brincadeira. Peguei o nome da minha filha e uma das jogadas e fiz um problema semelhante. E sugeri à população que me escrevesse. Eu tenho mais de uma centena de cartas de curiosidade com nome de pessoas envolvendo sequências numéricas. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou contrapondo isso. Eu estou dizendo a minha opinião, claro, como lógico, vale para nós também. Que é o seguinte, porque Deus esconderia, se Ele quisesse nos mostrar alguma coisa, né, por que Ele esconderia num código? Né? Código esse que só podia ser visto, por exemplo, você percebe que quando no segundo livro ele escreve que no ano 2006 pode haver o fim do mundo, ele já diz assim, pode haver, né? Porque muito provavelmente não acontecerá. Agora, se é assim, vai haver um cataclismo muito grande, né? Eu gostaria de saber, por exemplo, se esse último tsunami estava escrito. Isso é um problema de placa tectônica, entende? Outra coisa extremamente curiosa que eu gostaria de perguntar e tentar perceber... Ele vai responder para o senhor, viu, Michael Drosnin, ele vai responder para o senhor. Eu espero que ele responda. Uma coisa curiosa, os Estados Unidos dão uma força enorme ao acontecimento lá de 11 de setembro. Sim, né? nós vamos ver na sequência. No entretanto, recentemente aconteceu um cataclisma no sul dos Estados Unidos, numa região que não é tão bem aceita pelos americanos, né? Por causa dos negros? E você vê exatamente o cuidado que o pessoal teve na queda da torre, a tecnologia usada. Eu não estou favorável a isso, é uma coisa bárbara. Mas a grande verdade é o seguinte, aquela grande nação tem os pés de barro, porque quando se trata de pessoas que não estão na elite, até hoje não se resolveu satisfatoriamente o problema de um cataclisma extraordinariamente menor, por exemplo, que o tsunami, né? Lá em Nova e Orleans. não tão danoso. Mas há um detalhe muito mais interessante. No livro, ele fala sobre a teoria dos grupos. Essa teoria é uma teoria matemática algébrica muito importante. A álgebra vinha sendo conhecida até Abel,
Abel foi um algebrista clássico. Ele estava tentando resolver um problema das quínticas. No fundo, falando assim, na versão que de snob. Põe uma equação de quinto grau e queira resolver. Havia um problema sério de matemática, era resolver o problema das quínticas. O Abel tentou e não conseguiu. Mas ao tentar, ele desenvolveu uma teoria extraordinária da lógica clássica, da álgebra clássica. Nessa época existia um jovem chamado Évariste Galois, que mexeu com uma moça, foi desafiado pelo marido ou noivo, alguma coisa, e sabia que ia morrer. Provavelmente hoje ele mudaria de cidade. Mas naquela época era uma coisa terrível alguém ser desafiado. Então ele sabia que ia morrer, passou algumas noites escrevendo o que é hoje conhecido com a teoria dos grupos. Que a gente costuma brincar em matemática, ainda bem que ele viveu 21 anos, porque daí ele foi duelar e morreu. Se ele tivesse vivido 60, nós estaríamos malucos. Porque para entender o que ele escreveu até os 21, já deixa a gente meio louco. Essa é uma teoria importante. Não se faz hoje mecânica quântica sem teoria dos grupos. Não se faz hoje música das esferas sem teoria dos grupos, tá certo? E isso não nasceu em nenhum código bíblico, em nenhum livro sagrado, não está. Isso nasceu de um ser humano. E a proximidade que o ser humano mais tem de Deus é a capacidade de inteligência que o distingue dos animais. Claro. Esse jovem falou, por exemplo, do código embutido no nosso código genético, né? Se você pegar um livro recente disso, ou do Richard Dawkins, ou do Stephen Jay Gould, você vai descobrir, por exemplo, que quase 98% nós somos parecidos com os chimpanzés. E só em 67% eles são parecidos com os gorilas. Eu tenho um aluno que é doutor em biologia, e ele estava brincando. Uma época, quando jovem, ele trabalhou no zoológico. E disse que um dia ele estava lá lavando a jaula de um gorila, ou de um chimpanzé, e passou uma criança e falou: olha, mamãe, que macaco feio. E ele pensou, que curioso, se ela soubesse que em 98% ela é igualzinha a ele no seu código genético, né? Mas é a Bíblia, professor. Pois é, mas... Independente dos autores, é a Bíblia, é a palavra que está ali. Sim, mas essa palavra você encontra também, se você pegar Monteiro Lobato, muito provavelmente fizer um jogo desse tipo, você encontrará informações importantes. E eu não estou desvalorizando a ideia de Deus, porque eu acho o seguinte: existe uma transcendência, aquilo que está além do nosso nível de compreensão, que o homem simples chama de Deus, que o filósofo chama de metafísica ou de transcendência. Mas são coisas que só começaram a ser descobertas depois da época do computador, que ajudou a acelerar, porque o homem não tinha essa capacidade de velocidade de pensamento como tem um computador hoje. Por exemplo, deixa eu só pôr um adendozinho para que o pessoal de casa. O atentado contra os norte-americanos, a destruição lá do World Trade Center, em Nova York, encheu o mundo de pavor. A partir daí o mundo mudou. E ó, estava escrito segundo o autor. Vamos ver. 11 de setembro de 2001. Essa data entrou para a história como um dos maiores atentados contra a vida humana. E esse atentado terrorista está lá, revelado pelo código. Aqui se vê o trecho onde as letras em hebraico formam as palavras gêmeas. Como eram conhecidas as torres do World Trade Center, torres e avião. Neste outro trecho aparecem também as palavras derrubou e 2 vezes. E tem mais. O código revelou o nome do homem que organizou o ataque. Aqui aparece a frase pecado, crime de Bin Laden, a cidade e a torre. E eles viram a fumaça erguer-se pela terra, como fumaça de uma fornalha. On September 11, 2001, Em 11 de setembro de 2001, eu fui acordado pelo barulho do impacto do primeiro avião numa das torres do World Trade Center. Eu subi aqui no telhado e olhei para lá, onde ficavam as torres, e vi o segundo avião batendo na segunda torre. A primeira torre já estava em chamas. Foi um horror descomunal. O fim do mundo, de repente, se tornou muito real. E eu corri lá para baixo para o meu computador. O que eu vou fazer agora é mostrar no computador o que eu achei logo depois de ver o atentado contra as Torres Gêmeas. Eu vim para o computador e procurei pelas palavras em hebraico que dizem Torres Gêmeas e avião. E o que descobri é que elas estavam codificadas juntas. Aqui temos Torres Gêmeas. E no mesmo lugar temos avião.
E também aqui encontramos vai causar a queda, cruzando avião e torres gêmeas. E mais, no mesmo lugar temos a palavra 2 vezes. Aqui, tudo junto num texto de 3.000 anos, nós temos torres gêmeas, avião, vai causar a queda e 2 vezes. A chance de todas essas palavras aparecerem juntas, assim, são no mínimo de 500 milhões para 1. Olha, pode falar, professor. Pode dizer o que o senhor disse aqui. Eu acho que isso contraria o próprio sentido da divindade. Nós seríamos aqui, então, um grande videogame de Deus. Deus está lá jogando e nós estamos sendo determinados. É uma visão determinística que, em essência, contraria a própria ideia de Deus. Quer dizer, na minha opinião, por que Deus faria isso? Que tipo de brincadeira interessante seria essa, né? Se você pegar a teoria da relatividade do Einstein, por exemplo, e desenvolvê-la em essência, eu acho que isso sim mudou. É uma visão quase teológica da vida, da construção, né? Agora, pensar que isso esteja escrito em algum lugar e que resta ao homem mais benquisto ou mais dotado descobrir, me parece uma coisa de probabilidades. E ainda? Bom, veja bem, eu gostaria de dizer o seguinte, que para se comentar a respeito desse assunto com seriedade, inicialmente precisa se conhecer a língua hebraica, as letras hebraicas que estão contidas na língua, na Bíblia, e conhecer matemática, um pouquinho de estatística, para analisar como funciona isso. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que na verdade eu fiz várias pesquisas, eu estudei isso muitos anos, graças a Deus, e porque o assunto realmente é muito interessante, é fantástico. E a gente não encontra um único resultado, mas 2 ou 3 resultados. Pode ser bom ou pode ser mal. Isso determina que nós temos livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio. Está escrito, Deus colocou na sua frente o bem e o mal. Escolha o bem. Ou seja, se você fizer assim, vai acontecer aquilo. Se você fizer de outro jeito, vai acontecer de outra forma. E é como está aí, na sua opinião? Exatamente como está na Bíblia. A Bíblia não determina uma coisa exata. Nós temos o livre-arbítrio. Se não fosse o livre-arbítrio, para que a gente reza? Para que a gente faz caridade? Para que a gente faz bondade com as pessoas? Se nós podemos mudar o nosso destino, se algo negativo está determinado para nós, Deus pode fazer, devido aos nossos bons atos nesse mundo, alterar o nosso destino. Veja Pois não, bem. Rabino, pode acrescentar uma coisinha. Já o pastor vai conversar comigo. Se não tivesse o livre-arbítrio, na hora que o Michael Drosnin foi para Israel, levou a carta por Isaac Rabin, se não tivesse o livre-arbítrio, ele ia acreditar, ia tomar cuidado, não ia morrer. Já que existe o livre-arbítrio, Deus colocou na cabeça dele justamente para não acreditar. Eu quero mostrar aqui para vocês, eu não sei se vocês estão conseguindo ver em casa, nós temos aqui um programa de computador e aqui um trecho da Bíblia que fala justamente do assunto de Jacó e de Israel. Aí está. Vocês podem perceber, na verdade, que a primeira letra Yud, conforme eu mostrei lá, depois nós temos o Shin, toda a sequência que eu coloquei naquela lousa Essa que está escrita nesse texto original em hebraico que foi escrito há mais de 3.300 anos atrás. Não seria possível alguém, o mais inteligente do mundo, se não fosse Deus, escrever um texto e codificar o assunto de 10, que tem a ver com os 10 mandamentos, as 10 sefirotes com relação à criação do mundo, que tem uma ligação muito íntima com o povo de Israel. Esse é aquilo que você fez lá no... Exatamente, é o que eu estou dizendo. O pastor que isso quer comentar, pastor, sobre esse assunto, por favor. Veja bem, A gente acabou se reunindo aqui, o senhor quer vir aqui para a cozinha também, mas a gente acaba se reunindo aqui, uma reunião de homens aqui sobre o código da Bíblia. Eu olhando para a explicação do engenheiro Davi, eu entendo essas relações matemáticas como ele explicou, afinal de contas, é possível entender. É perfeita essa relação. Perfeito. Né? Perfeito. Agora, a Cabala existe na língua grega, a Cabala existe em várias outras línguas, e fazem exatamente a mesma coisa. É como disse o professor Barco, inclusive no texto de Einstein. Então, a Cabala, ela é uma coisa que existe, é uma teoria mística que entende que existem esses códigos escondidos
em textos ou nas letras dos textos. Mas Desculpa, duas observações. Um segundo só, eu discordo. Só pode dizer isso quem conhece Kabbalah. Aliás, o nome correto é Kabbalah e não Kabbalah. Quem conhece Kabbalah com profundidade pode dizer que existe nas outras línguas. Nós conhecemos Kabbalah porque nós estudamos Kabbalah, e eu posso afirmar para o senhor que não existe em outras línguas. Só existe em hebraico. As pessoas dizem que existe, mas não conhecem o texto hebraico e original. Falam sem conhecer. Me desculpa falar isso com realidade, porque eu não poderia deixar passar em branco isso, por gentileza. Provavelmente eu compreenda muito menos o texto hebraico, mas pelo menos o alfabeto eu conheço, não é? E, por exemplo, alguns detalhes importantes. Em lugar nenhum da Bíblia, Deus revelou isso aí para Moisés. Não, ele não revelou que o Aleph vale 1, o Beit vale 2, o Gimel, o Dalet vale... Essa é a tradição judaica. Você não encontra em nenhum lugar da Bíblia hebraica um número 1500 escrito dessa forma. Ele é sempre escrito por extenso. Então, os números errados, Shtaim, Shalosh, que é 1, 2, 3, não é? Eles são sempre escritos por todo o Antigo Testamento por extenso. Então, esse quadro que a língua hebraica usa as letras como números, isso aí é indubitável, certo? Ele não é uma revelação que se encontra na Bíblia. Essa é uma coisa importante de entendermos, não é? Então, essa é uma pressuposição humana, não é? Aonde os antigos místicos judaicos e de outras culturas também começaram a... estudam, né? Não são aventureiros, são estudiosos. São estudiosos, mas eles têm essa concepção. Então, a conta que foi feita ali, ela é lógica, não é? Agora, eu como um teólogo, pastor e leitor da Bíblia, da Escritura, que eu honro e entendo seja a palavra de Deus, para mim é mais importante a mensagem que Israel é o novo nome de Jacó, não é? Segundo o texto de Gênesis, não é? E tudo que Deus fez com o caráter daquele homem chamado Jacó, não é? Trabalhando na vida dele para que ele pudesse ser esse príncipe de Deus. Mas vamos voltar para o código da Bíblia agora, todos vocês aqui. Só quero responder uma coisa. Pois não, Rabino, pois não. Ele perguntou que a gente não acha na Bíblia nunca que cada letra tem um valor numérico. Eu justamente quero falar o que significa a palavra Kabbalah. A palavra Kabbalah, a tradução da palavra em hebraico é receber. A Kabbalah justamente tem esse nome receber, porque a gente nunca, no judaísmo, não existe mudar. Existe uma coisa que passa de geração a geração. Está tendo a parte que a Torá é escrita, que Moshe escreveu e passou para os 12 tribos, e tem a parte do Torá oral, que passou de geração a geração. Até o Talmud que nós temos, que o comentário mais completo sobre a Torá, ela foi proibido de escrever durante os primeiros anos. Só depois, quando o povo judeu foi no exílio, começou os sofrimentos, começaram a crescer, foi permitido de escrever o Talmud. Então, o que eu quero falar? Justamente por causa que esses números são parte da Kabbalah, é recebido de geração a geração até Moisés, e isso faz parte justamente do que Moisés recebeu lá em cima no Sinai. Também que nós, judeus, não discordamos do que o pastor Mauro disse. O texto literal para nós também é extremamente importante. Só que dentro do judaísmo existem outros níveis de estudo além do texto literal. Vamos voltar ao código da Bíblia, gente. Vamos voltar ao código da Bíblia. Quer ver mais? O nome Leão, você ia falar aí do nome Leão, deixa eu ver que eu estou interessado aqui. Mas, com as letras... Eu gostaria, na verdade, antes de falar do nome Leão, que eles ficaram me trazer um livro, daqui a pouco vai chegar, para ficar melhor. Como que é feito a análise dos códigos? Veja bem, se eu colocasse 304.805 letras numa sequência, ficaria muito difícil de analisar isso. O que nós fazemos e o que os programas e computadores fazem? Na verdade, nós fazemos o seguinte: nós colocamos, aqui nesse caso que eu estou do exemplo, 10 letras por linha. Fica muito mais fácil analisar um texto dessa forma. Vocês podem verificar nessa coluna verde da direita, que está escrito em hebraico, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz.
traduzindo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós analisarmos dessa forma, nós criamos um sistema de análise muito mais simples do que uma coisa corrida. Aqui, vamos analisar o assunto do leão. Vamos lá. Isso é só uma pergunta. Eu estou vendo o livro aqui. Desculpa, ignorância. É daqui para cá, então. Abre assim, né? Exatamente, direita para a esquerda. Eu já estava fazendo assim, mas não. É assim mesmo. Exatamente. Até para abrir assim. Não é isso? Um momento. Deixa eu pegar. Coisa, não? Deixa eu pegar o leão aqui, um minuto só. Acostuma, né? Tem uma história interessante. É daqui para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. De cima para baixo. Dizem que o Henry Kissinger, que foi um ministro lá nos Estados Unidos, dizem que ele mandou uma carta para o presidente americano. Ele falou, eu sou primeiro americano e depois judeu. Aí o presidente israelense respondeu, aqui em Israel a gente lê de direita para a esquerda. Primeiro você é meu presidente, agora eu sou o primeiro-ministro. Opa. Quer que eu ajude alguma coisa? Por favor, dá licença. O microfone é um pouco difícil. Eu seguro para você. Eu seguro para você. Obrigado, muito gentil. Vejamos, na verdade, eu procurei na Bíblia, através de uma análise precisa, não de qualquer forma, porque a gente pode encontrar qualquer coisa na Bíblia pulando letras. Esta não é a questão. Não me esconda nada, hein? Não é essa a questão. Não me esconda nada, hein? Tem coisas que eu não posso revelar. Não, vai ter que me contar no ouvido. A questão não é essa, é saber qual é a correlação entre essas palavras. Por exemplo, se eu encontrasse na Bíblia, no espaço pequeno, a palavra mesa, cadeira e comida, essas coisas estão interrelacionadas. Mas se eu encontrasse cavalo, manga e calça, desculpa, mas os assuntos não têm nada a ver uma coisa com a outra. Além do mais, no trecho em que eu encontro, eu preciso ver no texto literal se existe algo que diz respeito àquilo. Sim. Por exemplo, eu procurei para você a palavra bande, a palavra ari, que significa leão, e boa noite. Meu Deus. Seu programa. Tá certo? Nós encontramos isso Está na Bíblia, é isso? Está na Bíblia, exatamente, numa condição muito especial. Vocês não brinquem comigo que eu estou na Bíblia, hein? Posso revelar para o seu favor. público? E qual é a condição especial? Na verdade é o seguinte, essa condição especial é que elas estão muito próximas uma das outras. Elas pulam de uma em uma. Aqui no caso a palavra bande está pulando duas em duas letras. Se vocês podem verificar aqui em amarelo. Sim. Depois nós temos aqui em verde a palavra ari, de trás para frente, mas significa leão. E aqui nós temos a palavra lailatov, ou seja, boa noite, em hebraico. Aqui eu procurei, na verdade, vocês podem verificar que a palavra em amarelo, bandi, ela se encontra em Deuteronômio, ou seja, em hebraico Devarim, capítulo 1, versículo 22. Se eu vou em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22, eu vou encontrar o seguinte. E chegastes a mim, todos vós, e dissestes, enviaremos homens adiante, e que espiem a terra, e nos informe seu idioma, caminho pelo qual subiremos, as cidades a qual entraremos. Bande entra em todas as cidades. Bande invade Olha o que você está falando aí. Exatamente. E tem outras coisas também. A palavra ari, que você pode encontrar, na verdade, aqui em Devarim 1:29. A palavra laila, que é noite, em Devarim, ou seja, em Deuteronômio 1:33. E a palavra tudo boa, relacionado. tudo relacionado. Eu não vou ficar citando texto por texto, o tempo é curto. Mas quem tiver curiosidade, pode já pegar tudo isso aqui. Depois do nosso programa, você pode ter uma visão mais... Claro, mais é lógico que você vai explicar o que é isso. Mas lógico, o pastor quer falar. Por favor, pastor. Gilberto, eu não pastor tenho... ficou nervoso. O senhor fique calmo. O senhor fique calmo. Eu não tenho como asseverar. Eu achei na internet um site que tenta responder a um desafio do Michael Drosnin. E a página está em inglês e diz o seguinte na página: assassinatos são preditos no livro Moby Dick. O Michael Drosnin fez o seguinte desafio. Ele disse o seguinte, está aí também em inglês: quando os meus críticos encontrarem uma mensagem sobre o assassinato de um primeiro-ministro que estiver escondido, encriptado no livro Moby Dick, eu vou acreditar. Isso saiu, supostamente, segundo o site, na revista Newsweek, no dia 9 de junho de 1997. E essa pessoa
então foi usar o mesmo programa, ou um programa similar, eu não sei, sinceramente, no livro Moby Dick. E olha só as coisas que ele encontrou no texto. Primeira delas, esse primeiro quadrinho que está aí. A primeira-ministra Indira Gandhi. Está aqui, Indira Gandhi, o efeito sangrento ou o ato sangrento. É uma relação. O presidente René Mouad também foi um presidente libanês, e você encontra todas essas palavras relacionadas no livro do Moby Dick. No livro do Moby Dick. Sobre Leon Trotsky, vários. Leon Trotsky foi executado com um picador de gelo no dia 20 de agosto de 1940. E aqui você encontra então a palavra martelo em inglês, você encontra a cabeça de ferro, você encontra o nome de Trotsky, e você encontra todo um jogo de palavras. Sobre o assassinato de Martin Luther King, vários detalhes estão aqui nesse texto. Como eu disse, eu não sei asseverar se esse autor fez isso de maneira séria ou não, mas ele vai aprofundando. E você vai vendo aí nos quadros que os intervalos de letras, ele vai aumentando os intervalos de letras e vai achando ou encontrando essas mensagens na diagonal, na vertical, na horizontal, não é? O assassinato de Ciran, e aí várias coisas. O assassinato de John F. Kennedy, completo ali, vários detalhes sobre o assassinato de John F. Kennedy. Isso no livro Moby Dick. Agora, um detalhe importante. O que eu posso fazer aqui na língua inglesa, não é? Na língua hebraica, e o Rabino vai ter que concordar comigo nesse aspecto, é mais fácil de fazer. Por quê? Por quê? Porque a língua hebraica, ela não usa vogais. Ela tem um alfabeto de 22 letras, que são consoantes, sendo que 2 dessas letras, elas são as chamadas mães da leitura, não é? Que é o Yud e o Vav, que são 2 letras que se encontram ali. Essas 2 letras funcionam como vogais. No entanto, esse Vav, que é uma das letras, ele pode ter 3 diferentes sons. Ele pode ter o som de V, ele pode ter o som de O, ou ele pode ter o som de U. Então são 3 sons diferentes numa só letra. Agora, um outro detalhe interessante. A língua hebraica, ela, os radicais das palavras são formados de 3 letras. 3 letras. Você encontra, lógico, palavras grandes, porque você aí, por exemplo, conjuga um verbo, ele recebe prefixos, sufixos, e ele vai aumentando, não é? Mas os radicais são de 3 letras. E então há uma repetição grande de letras, com mais um detalhe do hebraico bíblico, que é diferente do hebraico moderno. O que acontece? O hebraico bíblico, ele tem uma característica interessante, que é essa letra Vav, que é uma das chamadas mães da leitura, não é? Que ela vai acoplada antes dos verbos. Quando ela aparece antes dos verbos, dá vários significados. Ela muda o tempo do verbo. E quando você encontra textos da narrativa, que não são poesia ou profecia, essa letra Vav aparece com maior abundância, multiplicam as probabilidades. Então, o professor, exatamente, o professor de matemática aqui poderia me dizer que esse raciocínio parece lógico. Eu aumento as probabilidades no hebraico. Eu entendi. Deixa eu só cumprir aqui eu já volto com vocês aí, rapidinho, sobre o Código da Bíblia, sensacional, agradecer ao Brasil pelo carinho. Olha, imagina você fazer milhares de fotos, mas sem gastar dinheiro com filme nem revelação. Ter uma filmadora digital com áudio, também sem gastar dinheiro com fitas de vídeo. E tudo por R$ 1,99 ao dia. Parece brincadeira, mas não é. É a TechPix 4 em 1 da Tecnomania, a câmera de vídeo digital mais vendida do Brasil. Ela fotografa com 3.1 megapixels de resolução máxima. Ela é filmadora digital com áudio, para você filmar o que quiser. Ela é webcam para o seu computador e é também um gravador de voz para 1 hora de gravação. Você guarda tudo em um CD ou no computador e faz tudo de novo quantas vezes quiser. Tudo isso por R$ 1,99 por dia, sem pôr a mão no bolso para nada. A entrega é imediata e ainda tem presente. Os 200 primeiros que ligarem agora para o 0800 777 7000 ganham R$ 229 de desconto na hora.
ela é sua agora por R$ 1,99 por dia. E tudo isso em 12 vezes sem juros com qualquer cartão ou cheque pré. E com a primeira só daqui a 30 dias. É só ligar agora para o 0800 777 7000. Não perca essa chance. Ligue de graça agora e o pessoal está lá te esperando. 0800 777 7000. Muito bem. O Código da Bíblia está prevendo que o fim do mundo chega em 2006. Chega em 1 minuto depois do intervalo. Aguarde. Nós estamos hoje mostrando o Código da Bíblia, uma entrevista exclusiva com o autor de um dos livros mais vendidos em todo o mundo. Estamos discutindo o Código da Bíblia, recebendo o teólogo Rafael Rodrigues da Silva, o rabino Nathan Ruben Silverstein, o matemático Luiz Barco, o engenheiro e autor de livros Davi Zumerkorn e o pastor presbiteriano Mauro Meister. Muito bem, olha, o Alô Band de hoje quer saber a sua opinião sobre a seguinte questão. Você acredita que exista um código escondido na Bíblia? Como diz aí o autor, como estamos discutindo hoje? Você liga no Alô Band, 031-3188-03-9090. Olha, 1 para 5. 47% das pessoas estão dizendo, sim, existe um código na Bíblia. 53% estão dizendo, não existe código na Bíblia. Até agora no programa. Você participa no 031-3188-03-9090. Entre no canal Boa Noite Brasil, digitando o número 5. E em seguida, na opção Enquetes, apertando no seu telefone o número 2. Deixe a sua opinião. Perdão. Perguntamos a Michael Drosnin se eventos recentes como o furacão Katrina, que falou o professor Barr, Nova Orleans, foi encontrado na Bíblia. Veja o que ele respondeu. Todos os grandes eventos mundiais que nós procuramos estão codificados na Bíblia. Muitas vezes com detalhes extraordinários. Sim, o desastre em Nova Orleans, o furacão Katrina, está lá. E também a Guerra do Golfo, do Iraque, a queda de Saddam Hussein. Tudo de importante que foi pesquisado foi encontrado. Por isso eu apelo para que as pessoas me ouçam. Não podemos ser tolos de não escutar o que a Bíblia nos diz do futuro. Tudo que depende do homem pode ser prevenido. Não podemos evitar um terremoto ou um furacão, mas podemos sair do caminho. Nós podemos evitar uma guerra nuclear, o fim do mundo, mas é uma corrida contra o tempo. Nós perguntamos a Michael Drosnin se ele tinha visto alguma coisa no Código da Bíblia sobre o Brasil. E descobrimos que ele conhece o Brasil. Agora, na Bíblia, veja. Eu não fiz buscas sobre o Brasil. Eu gosto muito do país. Passei um mês lá quando lancei a edição em português do meu livro. Eu adorei tudo. As pessoas, as praias, as mulheres, a comida, a música. É como o paraíso. Eu adorei. É por isso também que estou dando esta entrevista para vocês. Mas eu sou um só e com tempo limitado. Eu procuro na Bíblia acontecimentos que possam afetar o mundo inteiro. Não em algum país, mas em todos os lugares. Agora eu sigo mais por onde o código me leva. Realmente ele me guia mais do que eu a ele. É um sentimento estranho. Se eu fosse religioso, eu diria que é como uma conversa online com Deus. Mas por que só coisas terríveis? Nós perguntamos a Drosnin se é possível ver também notícias boas com o código. Algo mais otimista que os alertas de fim de mundo, por exemplo, catástrofes. O jornalista falou quais são as boas notícias. Atenção.
As Where pessoas is sempre the me good perguntam news? isso. And Onde my estão as answer boas is always the notícias? same. E eu digo que a good boa news notícia é que is alguma that inteligência some intelligence pôde ver através do tempo para nos That could ajudar a see sobreviver. across time, São ótimas reach notícias, com across certeza. time. Seja Deus To ou help outra us inteligência que a survive. gente não pode imaginar That's very e não good tem um news nome indeed. para dar. Ainda Whether it is é uma boa God, notícia. whether it is some intelligence we cannot imagine and don't have a name for, it's still very good news. É. O fim do mundo. A Bíblia fala de um fim do mundo. E o código vai falar de outro? Hein, pastor? Hein, queridos? Veja bem, como eu já afirmei, eu acredito naquilo que a Bíblia diz no texto, não é? E não no código. E não no código. Sim. No Antigo Testamento fala do dia do Senhor, que é um dia que nós pensamos, um dia que é catastrófico, em que o mundo vai acabar. E eu creio que o mundo vai acabar. E quando? Não nos foi dado conhecer no texto da Bíblia. E Jesus diz na própria Bíblia, em um texto, que enquanto aqui ele estava, o Pai não lhe falou, não lhe disse. O texto bíblico diz que o tempo e o final dos tempos não cabe ao homem conhecer. Isso cabe somente a Deus. Agora, a Bíblia fala de sinais, fala de terremotos, fala de catástrofes, fala de guerras, fala de rumores de guerras, exatamente o que nós estamos discutindo aqui. E não no código. Não fala no código, Agora, fala no texto. Rabino, Então, na Torá, fala que quando vai ser o fim do mundo? O pastor falou que não fala, não sabe. Não fala data claro. Na Torá, fora dos códigos até agora, várias vezes está repetido na Torá que não existe data clara quando que o mundo vai acabar, quando que a gente espera o Messias, quando que o Messias vai chegar. Isso na Torá, no texto, como disse o pastor. Mas no código tem. Mas no código da Torá, eu quero justamente deixar bem claro para toda a plateia. Eu acredito que existem os códigos da Torá. E isto, na verdade, uma das maneiras como as coisas estão escritas, de várias maneiras místicas, cabalísticas, tem muitas maneiras como interpretar a Torá. Mas eu não acredito, eu falo claramente, não acredito em todos os códigos que esse Michael Drosnin justamente colocou no livro. Rafael, vai acabar o mundo? Segundo o seu estudo, você confirmou quando? Não, mas eu queria só frisar que os principais textos, os textos proféticos, ou o texto apocalíptico de Daniel, ou seja, eles são bem contextuais, ou seja, eles estão falando de uma realidade daquilo que eles estão desejando como fim. Por exemplo, você pega o texto de Joel, ele está falando de uma invasão de gafanhotos, e vários gafanhotos, então 4 tipos de gafanhotos, para falar de uma grande catástrofe, mas daquilo que ele quer e dele que eles conhecem de uma invasão de gafanhotos, que é a invasão imperial. Agora, quando você pega Daniel, ele está falando lá contra a corte de Nabucodonosor, está falando daquele que trouxe o exílio para a Babilônia, né? Levou os judeus, levou Israel, levou Judá para a Babilônia. Então ele está falando de questões bem concretas e, no fundo, o desejo enorme daqueles que estão produzindo o texto profético é que esse estado de coisas acabe. Por isso, o dia de Javé é como o dia de destruição para aqueles que nos oprimem. Davi. Eu gostaria de citar o seguinte. Segundo a previsão do Michael, é que o mundo vai acabar em 2006. Só que esse 2006 é o ano 5766 do calendário judaico. Aqui estamos a 20 dias desse ano. O calendário judaico... Você está dizendo então que o mundo acaba daqui a 20 dias? Não, eu não estou dizendo isso, eu não concordo com essa previsão. Sim. Eu só quero colocar para as pessoas... Mas você concorda com o código da Bíblia? Lógico, mas não com sensacionalismo, previsões futuristas. Não cabe a nós determinarmos o futuro, a Deus.
Como que podemos falar coisas do futuro? Cabe a Deus, o futuro cabe a Deus. Para que eu rezo? Para que eu faço boas ações, como eu disse antes? Para mudar o meu destino no sentido bom. Eu acho justamente que tem várias maneiras como interpretar. De repente, se não vai ser destruída, eles vão achar justamente uma outra palavra lá que vai achar a palavra não. Mas a guerra mundial, por exemplo, antes dela acontecer, já tinha a Bíblia. E está na Bíblia que ela ia acontecer. Gilberto, Diz que a terceira vai acontecer em 2006 também, isso, segundo o código. Está aqui no texto, está Sim. aqui na página. De acordo com o código da Bíblia, estaríamos realmente enfrentando o perigo último, uma guerra mundial nuclear em 2006. Veja bem, o código só encontra aquilo que o pesquisador está procurando. E ele encontra grandes eventos, mas eu tenho certeza que ele poderia encontrar pequenos eventos também. Mas o Irã Pequenas já quer coisas. o Irã já quer o combustível atômico lá, o negócio atômico lá. Está fazendo já Sim, suas mas peripécias veja bem, atômicas nós- e tal. Talvez seja o início. O ser humano, ele é essencialmente religioso, e nos tempos em que nós vivemos, ele é extremamente catastrofista. E tudo O que homem, se por faz... natureza, é isso, né? Isso. E mais recentemente, com toda a mídia, com toda a capacidade global de comunicação, tudo isso se alastra muito rapidamente. E o que acontece é que nós vivemos, de algumas décadas para cá, um período em que essas previsões catastrofísticas se repetem. No ano 2000, tinha gente morrendo de medo, se escondendo e fazendo muitas coisas por causa do bug do milênio, por causa das profecias de Nostradamus, por causa de uma série de coisas que nunca se realizaram e nunca vão se realizar nesses moldes, não é? Então, eu vejo no Michael Drosnin um autor, um jornalista, que encontrou um filão editorial para o nosso tempo muito rentável. Mas em regra o jornalista ele é cético. Em regra o jornalista ele não é sonhador, não é romancista. Mas ele é Ele incoerente. é técnico. Mas ele é incoerente. Veja bem, ele na passagem que vocês colocaram aqui, ele narrando, ele diz: "Oh meu Deus, isso vai acontecer", não é? E ele diz no primeiro capítulo do livro dele: "Eu não acredito em Deus. Várias vezes ele Eu não repete. sou religioso, eu não acredito". Ele está vendendo uma incoerência para o público, e as pessoas desavisadas engolem isso com facilidade, não é? E você encontra quem vai concordar, interessantemente, com o código da Bíblia nas diferentes linhas religiosas. Você vai encontrar dentro do cristianismo, você vai encontrar no judaísmo, você vai encontrar em outras religiões quem concorde com esses códigos. Por quê? Porque não existe mais uma direção e as pessoas pararam de crer no texto. E elas estão procurando respostas místicas fora do texto e longe de Deus, porque elas querem alguma coisa além daquilo que Resolver tem. os seus problemas, por exemplo? Ou se desesperar em cima deles, porque uma previsão do final do mundo, o que é que resolve, não é? Agora, a mensagem bíblica que fala do fim dos tempos, ela fala de uma redenção, ela fala de uma salvação. É muito diferente desse tipo de catastrofismo que você encontra aqui, não é? Que acaba dizendo: não, o mundo vai acabar, isso é a última desgraça humana e nós somos os responsáveis por isso. E também, aqui uma discordância do pensamento teológico. Eu acredito que Deus tem tudo a ver com isso, porque ele fala na Escritura: eu não acredito num Deus que criou o mundo, deu um pontapé, nos entregou um bando de leis e saiu e fala: agora vocês se virem. Eu creio num Deus que é presente no meio da sua criação. Ele vem, ele fala, ele falou na Bíblia, ele nos disse coisas, e ele quer que nós prestemos atenção naquilo que ele disse. E uma vez prestando atenção e crendo nele, aí sim nós vamos encontrar a redenção, nós vamos encontrar a esperança. O autor fala sobre o final dos tempos. Fala que em 2006 o mundo vai se acabar, mas você vai saber em 1 minuto depois do intervalo. Eu volto já.
Olha um recado especial da M Martin. Já está no ar os 5 dias mais esperados do país. Os 5 dias de arrasar da M Martin, com preços e promoções jamais vistos. Afinal, são apenas 5 dias com ofertas e oportunidades imperdíveis. Ouçam o conselho do leão. Corram para a M Martin e aproveitem. Quem chega primeiro escolhe melhor. São os produtos mais vendidos, os verdadeiros campeões com os preços lá embaixo. Vamos conferir algumas das super ofertas dos 5 dias de arrasar. Toda a elegância e glamour da estampa exclusiva Leopard, que você sempre sonhou. Deixa eu ver. Nossa, chique, não. O edredom casal Queen Size por apenas 6 de R$19,50. Maravilhoso jogo de lençol solteiro por apenas 6 de R$14. E agora muita atenção para uma oferta muito especial, em edição limitada. Jogo de lençol casal Queen Size, 100% algodão, 600 fios egípcios. Puxa, 600? Na minha casa tem de 400, eu sento numa ponta, é tão liso que escorrega, vai lá para outra. Esse aí nem vai parar em pé. Aliás, não é para parar em pé, né? É só para parar deitado. 600 fios egípcios, fibra longa com toque de seda, tecido originário da Índia. É o que existe de melhor no mundo, de R$600 por apenas R$649,90. Inacreditável. 50% de desconto, viu? Aproveite e corra para os 5 dias de arrasar. M Martin, 36 lojas à sua espera em todo o país, ou acesse o site www.mmartin.com.br. É por isso que eu sempre digo, a M Martin é muito mais. O engenheiro Davi escreveu um livro, aliás, muito interessante, né, Davi? Sim. Fale sobre ele. Numerologia judaica e seus mistérios aqui no Brasil. Nós lançamos um em Portugal. Estamos lançando, se Deus quiser, uma versão em inglês, para os países de língua inglesa. Esse livro trata de muitos assuntos místicos que estavam codificados ou estavam em textos antigos judaicos, no Talmud, ou mesmo na Torá. Nós trouxemos um linguajar muito mais fácil do que o linguajar bíblico, e realmente é um grande sucesso. Nós estamos na 2ª edição, e aqueles que se interessarem, por favor, eu acho que vai aparecer o telefone, é isso mesmo, da editora, claro. Numerologia Judaica e os Mistérios da Bíblia, na Livraria Sempre, 3826-1366. Além disso, sou professor de Numerologia da Cabalá e dos Códigos da Torá no Centro de Cultura Judaica. Maiores informações através desse telefone também. Obrigado, Davi. Ô, professor Luiz Baco, vem para cá. Atenção, auditório, porque agora o assunto dele é com vocês. O assunto dele é com vocês agora. Bom, primeiro eu quero dizer que você falou, olha, vai rápido comprar, etc. Mesmo porque se deixar para o ano que vem, pode ter acabado. Ninguém vai usar o lençol, não é? Vai usar o lençol. Já nós vamos mostrar, então, a previsão do Código da Bíblia para o fim do mundo. Já. Nós estamos rindo aqui, mas vai todo mundo aqui ficar muito sério daqui a pouco, viu? Vamos lá, professor. Eu queria dizer a vocês o seguinte, do ponto de vista matemático, existem modelos que são determinísticos e outros que são probabilísticos. Para poder ilustrar, eu posso fazer uma brincadeira com vocês, bem rápido. Pensem num número, mas não precisa ser um número muito complicado, ou 2, ou 3, ou 4, de 2 até 9. Cada um pensa o seu e não conta para o vizinho. Já pensou? Pensaram todos? Multiplique esse número por 9. Se alguém tirar uma calculadora, eu jogo o chapéu na cabeça. É verdade, joguei que multiplica por 9, é? Multiplica por 9. Já multiplicaram? Fez 9 vezes o número. Deu um número de 2 algarismos, não é isso? Certo? Somem esses 2 algarismos. Já somaram? Tire 5 desta soma. Agora que começa a brincadeira. Eu vou repetir se você perdeu. Você pegou um número qualquer, 2 ou 4 ou 7, multiplicou por 9. Deu um número de 2 algarismos. Somou os algarismos e subtraiu 5. Claro que deu um número pequenininho. Se deu 1, você pensa na letra A. Se deu 2, pense no B. Se deu 3, pense no C. Se deu 4, pense no D. E se deu 5, pense no E, porque mais do que 5 não dá. Já pensaram na letra? Pense num país, agora é geografia, cujo nome comece com essa letra. Precisa levar um tempinho. Já pensou? Já pensaram? Eu mandei tirar 5. Qual é a 5ª letra do nome desse país? A 5ª letra.
Já encontraram? Já. Pense num bicho cujo nome começa com essa letra. Já pensou? Que tal se eu disser que na Dinamarca não tem macaco? Ah, não é possível, professor! Impressionante! Você pensou Dinamarca? Dinamarca e macaco. Por que você... Meu filho me pegou com essa. Quase caí aqui agora. Veja você. Quando pegou um número qualquer e multiplicou por 9, dá um múltiplo de 9. 18, 1 mais 8, 9. 27, 2 mais 7, 9. Estava todo mundo com 4 na mão, né? Inexoravelmente, todo mundo chegou no 9. Tirando 5, chegou no 4. A quarta letra do alfabeto é um D. E só há um país na língua portuguesa que começa por D, a Dinamarca. Então, a Dinamarca era certeza. Mas a quinta letra da Dinamarca é um M. Com M tem o macaco, o marsupial, o morcego. Porém, o macaco é muito mais provável. Ninguém ia pensar, pensei no marsupial. Sensacional. Se você pegar certos números e brincar, você descobre leis maravilhosas. Você que é maravilhoso e nos trouxe alegria agora. Olha, em 1 minuto, enfim, revelado o código do final do mundo, o código da Bíblia. Agora é sério, eu volto em 1 minuto, aguarde. Boa noite, Brasil. Olha, eu nunca fui ruim para comer, eu nunca fui. Lá em casa a mamãe falava de boca cheia, olha, meu filho come de tudo. Na verdade, a boca cheia era minha. Eu aqui, ó, sustância. Mas nem toda criança é assim. Eu cansei de ver meu irmão, por exemplo, amiguinho meu, levar umas palmadas porque não queria comer. Mas agora, para ajudar no crescimento da criançada, existe o novo Emulsão Scott Suplemento Vitamínico, que tem a mesma tradição da família Scott, que nossos avós, tios e pais tomavam. Suas crianças também vão tomar. Sabe por quê? Porque agora, novo Emulsão Scott tem um delicioso gostinho de suco de laranja. Scott tem vitaminas, cálcio e fósforo que são importantes para o bom funcionamento do organismo. E o melhor, o novo sabor de suco de laranja é delicioso e super cremoso. Assim fica fácil crescer forte e saudável. Igual a esta galerinha aqui, ó. Veja. Novo sabor, sabor laranja. Todo mundo quer tomar. Você fica esperto, fica forte. Tem minerais e vitaminas. É um novo Scott, todo mundo quer tomar. Sabor laranja, uma delícia. Novo Emulsão Scott, pra gente crescer saudável. Scott passa de geração para geração e tem mais de 100 anos de história no Brasil. Novo Emulsão Scott, agora com delicioso gostinho de suco de laranja. Seu filho crescendo saudável. Emulsão Scott. Olha, segundo o autor do livro Código da Bíblia, a humanidade tem pouco tempo para mudar o rumo dos acontecimentos e evitar uma catástrofe total. O fim dos tempos. O holocausto final. O fim dos dias está marcado para o ano, segundo ele, de 2006. O ano que vem, veja. The Bible code very clearly warns. O Código da Bíblia diz muito claramente que 2006 é o ano que vamos encarar o maior perigo de todos os tempos. O holocausto atômico total, a guerra mundial, o fim dos dias. Todas essas expressões estão codificadas junto com o ano 2006. Isto não pode acontecer por acaso. Por outro lado, isso não quer dizer que o mundo vai acabar no ano que vem. Quer dizer que estamos em grande perigo. Isso todo mundo deve saber. É só abrir os olhos. Mas o código nos diz o quê? Nos diz quando. Nós devemos ouvir o alerta. Se ouvirmos, podemos prevenir o perigo. Tudo que foi predito pode ser evitado. Mas depende de nós, usando o livre-arbítrio, mudarmos o futuro. O código não traz mandamentos, não promete a salvação do mundo e não ameaça com a ira de Deus. É simplesmente um noticiário.
só que de 3.000 anos atrás. E nós temos que decidir o que fazer com a informação. Existe um trecho da Bíblia que diz: tudo já foi predito, mas a liberdade de escolha é concedida. Como Deus não poderia saber de tudo, ver tudo, conhecer o futuro? E ainda assim os homens têm liberdade de escolha. E agora esse programa de computador levanta essa mesma questão. Mesmo para pessoas como eu, que não acreditam em Deus. Como o futuro pode ser conhecido e ainda assim mudado? E a resposta é uma só. Todos os futuros possíveis podem ser vistos pelo código da Bíblia. Mas nós, usando a liberdade de escolha, podemos escolher o que realmente vai acontecer. É muito estranho. Eu tenho 1 minuto e meio só para chamar o intervalo. Rabino, 1 minuto e meio eu tenho. Como é que pode um homem, só me faça entender ou não me faça entender, um homem que diz que não acredita em Deus, mas usa o que, segundo nós que acreditamos, usa o que Deus nos disse para continuar vivendo? Então ele acredita em Deus e não quer falar isso. Dizem que uma certa vez alguém chegou no rabino, a gente conta rabino, e falou: rabino, eu tenho dúvida se Deus existe. O rabino ficou quieto, falou: não, qual que é? O rabino ficou quieto, falou: mas rabino, mas eu tenho dúvida se Deus existe. O rabino continuava quieto, assim, calmo, até que a pessoa não aguentou mais: mas rabino, mas que isso? Eu tenho dúvida se Deus existe. O rabino falou: se você tivesse dúvida que Deus existe, você não ia ficar tão bravo comigo agora. A verdade é que todos nós acreditamos que Deus existe. Prefiro que todos que estão aqui presentes acreditam que Deus existe, não obrigatoriamente tem que acreditar em todos os códigos que o Michael Drosnin fala. Nós vamos voltar em 1 minuto e encerrar o assunto hoje. Mas todos nós vamos voltar aqui para continuar desvendando talvez o código da vida. Em 1 minuto depois do intervalo, aguarde. Olha, o Alô Band perguntou se você acredita que exista o código na Bíblia. 44% das pessoas responderam que sim, existe. Mas a maioria, 56%, dizendo não existe o código. Eu tenho agora 3 minutos e meio e vou passar para os meus convidados para a conclusão, para o finalmente. Rafael, de tudo isso, o que é que você achou? Eu acho que o grande perigo é dizer o que o texto não diz. Então eu penso que é preciso cada vez mais ir atrás do contexto histórico e atrás das questões literárias antes de fazer violência ao texto. Obrigado. Então Rafael. esse é o risco. Obrigado. Rabino, prazer recebê-lo, viu, Rafael? Muito obrigado. Rabino, muito carinho a vocês, meu amor a vocês de coração e ao senhor principalmente por ter vindo aqui essa noite nos ajudar. Muito obrigado. Obrigado. Eu acho assim, em primeiro lugar, espero que Bin Laden não leia o livro, porque lá está escrito que vai ter bomba atômica. Tá certo. Em segundo lugar, se o mundo vai acabar, que a gente também não sabe, se o mundo vai acabar, que estamos nos finais dos dias mesmo na nossa religião. Se o mundo vai acabar, vamos aproveitar os últimos dias da nossa vida, justamente nos últimos dias desse mundo, para melhorar o mundo. Existe tanto ódio no mundo, tantas pessoas querendo fazer mal. Vamos aproveitar nós, colocando amor, melhorar o mundo cada dia melhor. Professor Luiz Barco, obrigado, mestre dos mestres. Obrigado. Olha, é uma grande satisfação. Não importa se a Bíblia tem ou não um código. Importa que o coração dos homens saia engrandecido toda vez que você vai atrás da verdade. Qualquer que seja a sua crença, qualquer que seja o valor que você tenha, não esqueça que existe algo que está além do seu nível de compreensão, que os sofisticados chamam de metafísica. Nós, homens simples, povo de Deus, chamamos de Deus. É preciso buscar as palavras dele onde quer que elas estejam. Eu, pessoalmente, não acredito que seja o fruto de um código. Mais do que isso, ele fala ao coração dos homens, não num código escrito. Obrigado, mestre. E olha, carona na sua nave, hein? Muito obrigado, meu querido engenheiro Davi Zumerkorn. Muito obrigado, autor. Obrigado a você. Eu gostaria de dizer o seguinte: quando a gente chegar lá em cima, depois de 120 anos, Deus não irá nos perguntar porque nós não fomos igual a Jacó, igual a Isaac, ou igual a Abraão,
Eles vão me perguntar por que eu não fui o melhor de mim, porque eu não aproveitei o melhor de mim nesse mundo. Não adianta ser um Fusca e querer andar como um Rolls Royce. Não é isso que Deus quer. A questão é o seguinte, eu gostaria de desejar para a nossa coletividade um Shana Tová, um Metuká, um ano bom e doce, que vai começar daqui uns 20 dias, se Deus quiser, e que toda a humanidade possa ter sucesso, e que Deus possa distribuir as suas bênçãos para todos nós, e que nós possamos ter um mundo melhor, com alegria, com equidade e com bondade. Obrigado. Meu querido pastor Mauro Meister, muito obrigado. Foi uma alegria, um prazer estar aqui, poder desfrutar desse debate. Eu queria dizer, aproveitando uma palavra do Rabino, ele disse que o homem que Michael Drosnin crê em Deus. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, ele diz que de fato todo homem tem uma noção de Deus, mas o homem que não encontra as palavras da Bíblia, ele não consegue conhecer a Deus verdadeiramente. E eu creio que a forma de termos um Shana Tová, exatamente conhecendo a Deus conforme ele se revelou nas Escrituras Sagradas, ele se revelou na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Um ano bom, abençoado diante do Deus da Escritura. Muito obrigado a vocês. E ao autor, Michael Drosnin, meu muito obrigado. Grande abraço, Michael. York, hi to Gilberto. Obrigado. E a todos, shalom. Boa noite, Brasil.